Outra pergunta que eu gostaria de fazer. No que diz respeito à inclusão das mulheres na sociedade, qual tem sido a influência do cristianismo em relação a isso? Muito bem, nós podemos observar o seguinte: eu vou usar relatos bíblicos. Nós vamos observar que em alguns textos da palavra de Deus, dos evangelhos mais especificamente, ele vai usar a seguinte expressão: e algumas mulheres serviam Jesus com as suas fazendas. Ou seja, Jesus ele incluiu as mulheres em um meio que até então elas eram excluídas da sociedade. Ou seja, Jesus ele veio e deu dignidade novamente às mulheres e colocou elas na posição que elas sempre deveriam estar, mas por questões culturais elas haviam sido excluídas. E nós vamos ver que isso é tão importante que a Bíblia vai relatar exemplos e nomes de mulheres que foram importantes para o próprio Senhor Jesus, como é o caso de Marta e de Sim, Maria, entre outras mulheres que estavam à margem da sociedade e foram trazidas novamente para o seio da sociedade e foi dada uma nova condição social e dignidade de vida, como é o caso da mulher que ia ser apedrejada, e Jesus chama ela novamente, perdoa os pecados dela, que é importante nós exaltarmos que o princípio básico do cristianismo é o perdão, muito traz bem. essa mulher novamente para o seio da sociedade e coloca ela numa nova condição social, onde ela sai da condição de ser mal vista pelas suas atitudes e ela passa agora a ter uma nova vida, vivendo de forma que agrade tanto a Deus como é conveniente diante dos homens, que nós sabemos que a sociedade ela também dá muita importância a isso, principalmente na época por questões culturais. Essa sua resposta traz muitas informações e Exatamente. pode ser até libertador para algumas pessoas. Exatamente. Então, assim, Jesus, ele coloca a mulher na posição que ela sempre deveria estar. Inclusive, Jesus vai ressaltar até alguns pontos importantes sobre a importância dessas mulheres. Nós vamos ver que no caso da ressurreição de Jesus, os primeiros a serem informados pelos anjos sobre a ressurreição de Jesus foram as mulheres, e elas levaram a Mensagem. notícia aos demais apóstolos. Nós vamos ver o caso também da mulher samaritana, né, que ela estava ali à margem da sociedade, e Jesus chega e conversa com ela, de maneira que os próprios discípulos de Jesus ficaram impressionados. Como pode ele estar conversando com uma mulher? Não somente pelo fato dela ser mulher, também pelo fato dela fazer parte de outra religião. Porque até nisso o cristianismo ele é muito inclusivo. Ele está aberto para que as pessoas possam conhecê-lo verdadeiramente e se deixarem serem transformados. Como eu costumo dizer, o evangelho ele não é uma imposição, ele é uma exposição da verdade de Deus. E você abraça ele conforme você preferir, conforme você se sentir movido pelo Espírito a abraçá-lo. Gostaria que você repetisse isso aí. O Evangelho não é uma imposição. O Evangelho é uma exposição da verdade de Deus. E você se sente livre para abraçá-lo conforme o Espírito Santo disponibiliza essa vontade, esse desejo de abraçá-lo.